Rapaziada, finalmente My Hero Academy acabou. O mangá chegou ao fim no capítulo 430. E agora eu vou te contar aqui, tintim por tintim, como foi o final desse anime. Bora lá, galera. A batalha final acontece contra o All For One. Era o vilão ali de sempre, né? Desde o primeiro episódio do anime, esse bicho era o vilão dos vilões do anime. E acontece contra ele, mas ele tinha se apossado do corpo do Shigaraki, que era aquele cabinho que desintegrava as coisas, que era um vilão que eu particularmente nunca gostei muito não. Ele tem uma história legal, tem um poder legal, mas não sei porque não tinha o carisma. Eu preferia aquele vilão lá que tinha um bico assim, parecia um pássaro. Aquele ali eu curtia, achava interessante. Mas bem, a batalha final começa e a negada tá apanhando pra caralho do Alpha. Os homens tentam de um jeito, tentam do outro, mas é pé de um lado e pé pra cá. Porque por mais que os caras conseguissem acertar golpes e tal no All For One, mas a individualidade dele de regeneração e a individualidade de decaimento lá do Shigaraki meio que deixava o cara muito overpower e não tinha muito que os caras fazer. Estourar ele que eles regeneravam. Daí no meio da batalha o Deku tem uma ideia de que a única forma que ele tinha para conseguir causar algum dano de verdade no All For One era atacar de dentro para fora, porque de fora para dentro não tava adiantando de jeito nenhum. Então ele tem a ideia de de transferir o One For All que tava nele para o All For One. Então ele consegue fazer essa transferência e com isso o negócio lá dá certo, os vestígios conseguem de certa forma ferir o All For One e depois disso ele acaba perdendo as individualidades dele de regeneração e a de decaimento. E aí enfim os heróis conseguem derrotar ele, que acaba tanto o All For One quanto o Shigaraki indo de base. Mas porém, entretanto, todavia, a batalha não foi assim sem consequências. O Deku ficou, além de ficar todo fodido, também basicamente perdeu sua individualidade do One For All, porque praticamente transferiu a habilidade dele pro vilão lá. E tudo que restou foi uma pequena fagulha do poder dele que logo iria desaparecer. Outro também que ficou muito lascado foi o Bakugou, que além de estar todo estourado, teve o coração lá esbagaçado. Além disso, teve o braço quase desintegrado e o braço dele ficou tão ferido que ninguém sabia nem se ele ia conseguir mais se mexer e não sabia também se ele ia continuar conseguindo usar a habilidade dele, a individualidade dele que necessitava dos braços. Tem até uma hora lá que por causa do problema no coração dele, depois da batalha, o médico disse que ele não pode se estressar muito pra não causar problema no coração, né? E só o médico dizer isso já faz o homem ficar puto, aí é complicado, viu? Depois de toda a batalha final, a gente vê que o mundo inteiro enviou seus heróis para poder ajudar na reconstrução do Japão, porque a batalha final causou muitos danos no país e eles estavam precisando de toda ajuda e o mundo mandou essa ajuda com os heróis. Voltando à Universidade de Heróis, a gente vê que o terceiro ano, que era o ano lá do Mirio e da galerinha lá dele, se formou e agora são heróis profissionais. E a turma do primeiro ano, que é a turma do Deku e dos principais lá, foram promovidos para o segundo ano. Então nessa mesma cena a gente vê que o Aoyama, que era aquele galeguinho lá que soltava luzes pelo cinto, bem reluzentes, pede para sair da Universidade de Heróis por conta da traição que ele tinha cometido passando informações de dentro da universidade pro All For One. Então, arrependido dos atos dele, ele acaba pedindo para sair da universidade, abrindo uma vaga na turma do segundo ano, que é preenchida por ninguém menos do que Hitoshi Shinzo, aquele cabinha lá que controlava a mente das pessoas falando com ela, né? Fazendo uma pergunta. A gente vê também o desfecho da família Todoroki, que é a família lá do Endeavor, que eles têm a batalha final com o Endeavor e o Shoto lutando contra o Dabi. Antes mesmo, acho que até no anime já tem isso, que a gente descobre que o Dabi, na verdade, não era um vilão qualquer e era um dos filhos do Endeavor, que quando era criança, o Endeavor tinha criado ele para ser o maior herói de todos, assim como ele fazia com o Shoto, né? Só que em um determinado momento o Endeavor percebe que o filho dele tinha um problema e que o filho dele, né, não aguentava a sua própria individualidade. Toda vida que ele criava as chamas que ele tinha, ele acabava ele mesmo se queimando com as chamas porque o corpo dele não aguentava o calor. Então depois disso ele larga o menino com aquele jeito bem simpático de ser dele que ele tinha e o cabo acaba se revoltando e virando o vilão Dabi. Então na última batalha se encontra o Endeavor e o Dabi frente a frente e o Dabi solta o seu golpe mais poderoso, criando chamas mais quentes do que qualquer chama que o Endeavor já tinha criado na vida dele. O Endeavor se lasca,
claramente, mas o golpe foi tão poderoso e como o corpo do Dabi não conseguia suportar as próprias chamas, aí meu amigo, com esse ataque foi pro saco, não sobrou mais quase nada. O homem só conseguiu sobreviver porque foi colocado em aparelhos. Então depois dessa batalha final, onde o Endeavor tinha ficado lascado, o Dabi também, o Dabi foi colocado meio que preso, só que tava lá no hospital, né, sobrevivendo por aparelhos. Então eles recebem, a gente vê ele recebendo a visita do Endeavor e do Shoto e da família Todoroki, né? O Endeavor diz pro Dabi que por mais que ele saiba que ele odeia ele, mesmo assim ele todo dia vai visitar ele e vai ouvir tudo que ele tem a dizer caladinho. Acredito que para conseguir o perdão do filho, né? Arrependido de tudo que ele fez com ele também, para ele ter se tornado aquele vilão. O Dabi manda ele se lascar, mas você percebe assim que pode haver um perdão algum dia na resposta dele. E no fim dessa conversa a gente vê o Shoto perguntando pro Dabi qual era a comida preferida dele. Mas antes do que o Dabi possa responder, o médico interrompe e diz que o horário de visita ali acabou e o cara precisava descansar. Mas quando eles estão saindo a gente só escuta o Dabi falando, no caso vê, né, o Dabi falando soba, que é a mesma comida preferida do Shoto. E a gente também vê que o Dabi acaba se arrependendo de tudo que tinha feito e bem baixinho, só para ele mesmo, ele acaba pedindo perdão por tudo que fez. Claro que isso não apaga os crimes que ele cometeu e ele teria que pagar sim por todos os crimes e meio que já tá pagando, né? Tá todo fudido, preso no hospital sobrevivendo por aparelhos. A gente também tem desfecho de outros vilões. Por exemplo, a Lady Nagant, que por mais que tenha recebido meio que o perdão pela ajuda dela na batalha final, diz que prefere continuar presa para poder pagar pelos crimes que cometeu. Aí eu dei valor, era pro Sasuke ter feito esta merda. O Gente Criminal e a Labrava acabam sendo soltos pelo mesmo motivo lá de ter ajudado na batalha final. O vilão Spinner, esse eu botei fé, continuou firme e forte na posição dele, que se foda, eu não me arrependo de nada. Ele é preso, né? E ele, em uma conversa com o Deku, diz que eles não eram nada mais do que pessoas excluídas que resolveram se rebelar contra o sistema. Eu curti o desfecho dele porque ele foi quase o único que era um vilão e continuou vilão e disse que e ainda continua acreditando nos ideais dele. Tava errado, tava, mas assim, tava errado pra gente, tava, né? Mas tá lá, tá firme e forte, não virou menino não. Claro que mesmo entre vilões existe a amizade entre eles, né? E ele acaba no final até caindo uma lagrimazinha quando ele lembra do Shigaraki e diz que ele foi o único amigo dele. Depois disso a gente tem o time skip de 8 anos. Então a gente vê todo mundo ali da turma do primeiro ano, todos mais velhos. E durante esse tempo, durante esse time skip, acabou que o Deku perdeu todo aquele resquício de individualidade que tinha sobrado e acaba voltando a ser um humano normal, assim como no começo do anime, sem individualidade nenhuma. E a gente vê que todo mundo se tornou um herói profissional, dali que era da turma, né? Todo mundo se tornou, só o Deku que foi o único a não continuar na carreira de herói, porque não dava mais, né? E acaba se tornando um professor da Universidade de Heróis. A gente vê também o desfecho de todo mundo lá da turma do primeiro ano. Vemos que o casal Uraraki e Deku ficou no chove não molha, pelo menos pelo que parece, né? Foi e não deu em nada. O Bakugou conseguiu recuperar os movimentos do braço, não perdeu sua individualidade e acabou se tornando um dos maiores heróis do mundo. O Shoja se tornou um grande expoente na luta contra o combate ao preconceito contra individualidades metamorfas que acabam transformando ali a pessoa e a pessoa não fica mais igual aos outros, né? Se torna uma pessoa diferente, tendo conseguido grandes feitos na área e conseguiu até ganhar um prêmio da paz pelos seus trabalhos. A gente vê que o Tenya, a Uraraka, a Tsuyu e a Momo ficaram aí viajando pelo país e dando aconselhamento a crianças de nível fundamental aí a poder controlar suas habilidades, aquelas habilidades mais difíceis de serem controladas. Tipo a própria habilidade da Uraraka, que ela tinha muita dificuldade para controlar o seu próprio poder, né? A gente vê também que devido à diminuição drástica no número de crimes que acontecia ali no Japão, devido à derrota da Liga dos Vilões, né? Os heróis acabaram podendo se especializar em outras áreas além do combate aos vilões. A gente vê que o Bakugou conseguiu atingir o topo dos rankings dos heróis, mas acaba por muitas vezes caindo sempre por causa da sua personalidade forte.
ficando puto até mesmo quando as pessoas gravam ele. Não pelos seus feitos, mas por sua personalidade, o homem não consegue ficar no topo sempre. Outro que também se tornou um grande herói sem surpresa nenhuma foi o Shoto, que também conseguiu atingir o topo da carreira dos heróis no ranking. Então a gente vê uma conversa entre o Deku e o Aizawa, onde o Aizawa pergunta pro Deku se ele estava se sentindo sozinho por ter sido o único a não continuar na carreira de herói, comparado com os outros colegas dele da turma. E o Deku acaba dizendo que por mais que ele não tenha a individualidade dele, ele fica feliz em poder ensinar as futuras gerações de heróis. Meio que desconversa ali, né? Não dá a resposta. E aí a gente vê uma história paralela de um garoto que fazia referência ali ao próprio Deku. Esse garoto, ao contrário do Deku, ele tinha uma habilidade, uma individualidade, que o Deku era uma raridade que não tinha individualidade nenhuma. Esse garoto até tinha, só que a individualidade dele era um lixo. Então ele acaba sofrendo perseguição ali meio que como o Deku, porque ele queria muito virar herói e falava pra galera que queria virar herói, só que os caras não acreditavam, né? Então depois dessa cena que ele tá sendo perseguido, o pessoal tá tirando onda dele, ele acaba indo na Praça dos Heróis, onde lá tem as estátuas de todos os heróis que contribuíram lá na batalha final, inclusive a estátua do All Might. E lá é um lugar onde ele se sente bem e tipo recupera as energias dos sonhos dele. E a gente vê que nesse mesmo momento o Deku também tá andando lá na praça e eles acabam vendo duas crianças brincando. Chega uma hora lá que uma dessas crianças acaba tropeçando e vai cair. Então na hora que a criança tá pra cair, o Deku, sem nem pensar, se joga pra poder salvar a criança. Só que antes dele chegar na criança, acaba que aquele garoto que tava sendo menosprezado lá, salva o menino primeiro, fazendo referência também àquela questão do instinto de herói que o próprio Deku tinha antes mesmo de ter habilidade nenhuma, né? Que corria pra salvar qualquer pessoa que tivesse em perigo. Então depois disso, o menino vê o Deku, reconhece ele e acaba perguntando pra ele o que é que ele acha, se ele acha que ele realmente poderia um dia se tornar um herói. Então o Deku, lembrando de toda a história dele e vendo o instinto heróico que o menino tinha, coloca a mão no ombro dele e assim como o All Might fez com ele, diz pro menino que sim, ele pode sim se tornar um herói. Depois disso a gente vê o Deku caminhando para a universidade e ele fala que ele estaria mentindo se ele dissesse que não se sente sozinho por ter sido o único que não pôde continuar sendo um herói, mas que ele se sente feliz sim em poder passar a sua experiência e poder ensinar os futuros heróis da humanidade. Aí fala aquela frase: essa é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis do mundo. Então, teoricamente, acaba aí, mas a gente tem tipo um pós-crédito, onde o Deku tá chegando na universidade. Quando ele chega lá, o All Might dá um carão nele, diz que ele chegou atrasado e entrega uma maleta pro Deku. E começa a explicar que aquela maleta é um presente de todos os colegas dele que estudou com ele lá na Universidade de Heróis. E diz que aquilo ali é uma armadura que vai poder fazer o Deku voltar a trabalhar como um herói. Ali foi um financiamento e ela foi feita a partir de um financiamento que foi ali feito por todos os alunos, financiamento coletivo, né? Bakugou e companhia. E essa armadura simulava os poderes do One for All e levou bastante tempo para ser produzida, muito dinheiro, e só conseguiu ser feita por causa também de uma das meninas lá que eram heroínas também, que eram aquela inventora que eu esqueci como é o nome dela agora. Então, com o poder dela, o dinheiro que foi investido pela galera e o tempo que foi levado, eles acabaram conseguindo criar essa armadura que simulava os poderes do One for All. E por conta do Deku já ter usado por muito tempo o poder do One for All, ele não teria dificuldade nenhuma em conseguir rapidamente se adaptar à armadura. E assim acontece, o Deku fica feliz e a gente só vê depois uma grande imagem de todos os heróis correndo e se deslocando. E um deles era o próprio Deku vestindo a armadura. E assim a gente chega ao fim da história de Boku no Hero. E aí, me diz aí nos comentários o que é que você achou do final da história de Boku no Hero. Eu particularmente não gostei muito. Gostei de algumas partes, mas não curti no geral. Depois eu vou trazer um vídeo aqui explicando quais foram minhas opiniões, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, por que é que eu não gostei. Mas deixa primeiro aí você a sua opinião. O que é que você achou desse final? Foi, galera, valeu!